Falar de multas agora, outro assunto polêmico. Essa semana a gente está destrinchando aí as multas que os motoristas da capital levaram ao longo do ano passado. E hoje a gente vai falar de parar e estacionar em local e horário proibidos. Quem desrespeita a lei sempre tem uma desculpa, diz que é rapidinho, aquela história toda, né? Pois é, a nossa reportagem registrou vários flagrantes como esses aí de motoristas que estacionaram onde não podiam. Vamos ver. É proibido estacionar. Tem até placa, mas o motorista vai lá e estaciona. Mas vai ser rapidinho e bem em cima da ciclovia. Mais errado ainda. Uma reportagem sobre estacionar em lugar proibido. E... eu tô esperando um passageiro. Se estava esperando alguém, deixou para trás. Essa mulher fez o mesmo. Agora, na hora de se explicar... Olha, a saia justa foi tanta que a moça saiu correndo pela ciclovia. No ano passado, a CET multou bastante gente que estacionou em lugar proibido. Foram quase 1.200.000 multas, 41% mais autuações que em 2014. É o famoso jeitinho. O carro é até branco, mas não é táxi. Se a CET pega, é multa grave, hein, motorista? 5 pontos na carteira, menos R$ 127 no bolso. Esse outro aqui parou onde não pode mesmo, bem na vaga de idoso. E por falta de vaga não é. A gente dá uma olhada na rua e tá cheio de vaga. Só que para parar nelas, o cidadão vai ter que pagar. Foi só a gente falar que apareceu a dona Doralice querendo estacionar a caranga. E não só parou, como deu exemplo, ó. A senhora acha que falta fiscalização? Olha, falta fiscalização, sim, né? Mas eu acho que falta educação primeiro, né? É isso mesmo, né, dona Doralice? Falta educação, Rodrigo. E muita gente só aprende quando dói no bolso mesmo. A multa por estacionar em local e horário proibido pode variar dependendo da situação. A mais barata é R$ 85 e na reportagem o Ricardo Chapola registrou 3 flagrantes de gente que parou em cima da ciclovia. Aí é infração grave, 5 pontos na carteira e multa de R$ 127. Vamos levar essa discussão sobre multas na capital até a CET. A repórter Bruna Vieira está lá no Viaduto do Chá com o Tadeu Duarte. Ele é diretor de planejamento da CET. É isso, Bruna? Bom dia. Bom dia. Oi, Jaqueline, Rodrigo, bom dia para todo mundo que nos assiste. É isso mesmo, o número de multas como um todo subiu em mais de 43%. Então, esse é o fato, não vou perder tempo, já vou falar direto com o diretor de planejamento da CET, Tadeu Duarte. Muito bom dia. Gostaria então que o senhor explicasse, né? Há um aumento muito grande nessa fiscalização, principalmente eletrônica, por toda a cidade. Por quê? Bom dia, Bruna, bom dia, Rodrigo. Bom dia aos telespectadores. O aumento, na verdade, é porque a gente expandiu a nossa capacidade de fiscalização para os setores periféricos da cidade com o uso de equipamentos eletrônicos, de uma forma a poder liberar os nossos agentes de trânsito para operarem o trânsito da cidade de São Paulo. Essa semana a gente mostrou uma polêmica aí bastante grande com relação a passar o sinal vermelho na madrugada, né? É uma polêmica que existe, não dá para ignorar, tem que se resolver de alguma maneira. Os motoristas dizem que não param porque ficam com medo de assaltos. Há um aumento aí de mais de 700% no número de multas. A gente sabe que vocês colocaram muito mais radar nesses cruzamentos, mas por que não se acha outras soluções como amarelo piscante ou alguma outra alternativa para esse motorista? Os amarelos piscantes, onde é possível, nos estudos de engenharia que nós desenvolvemos, já estão implantados. O que se faz é um acompanhamento constante para ver se há condições de colocar em mais cruzamentos. Nesses que têm o semáforo vermelho de avanço e os problemas com avanço, o que a gente orienta é aquilo, que eles procedam a uma velocidade mais baixa, porque a gente trabalha com ciclos menores. A gente calibra o semáforo período noturno para trabalhar com tempo menor de vermelho. Desta forma, as pessoas podem reduzir a velocidade e conseguir passar no semáforo ainda no verde. Se ele observar isso, ele consegue garantir a segurança do ponto de vista do trânsito, daquela segurança viária. A segurança pública é um outro aspecto que tem que ser observado pelos órgãos responsáveis por isso, né? Uma outra questão que a gente levantou muito essa semana foi com relação a faixas e corredores de ônibus também. Houve um aumento de quase 70% no número de multas de quem invade o lugar exclusivo de ônibus. O que os motoristas dizem é que há regras muito próprias e específicas em cada via e que nem sempre é possível solucionar isso. Há uma confusão aí. Não é possível, então, se melhorar a sinalização ou alguma outra medida?
Olha, a sinalização ela é feita de forma adequada porque ela leva em consideração o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. Então você coloca uma informação, só que ela tem que ser lida, observada pelas pessoas que foram capacitadas, são motoristas que foram capacitados, ele tem que ler e entender realmente o que está ali. E ela segue os manuais, existem regras básicas de engenharia para você desenvolver e colocar inclusive a distribuição. Porque se a gente começar a colocar muita informação, aí sim você pode causar uma certa confusão, que as pessoas fiquem sem saber exatamente qual é a regra que está valendo. Uma informação simples e objetiva, considerando o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, deve ser suficiente para atender. E você tem uma diversidade em função das características de cada um desses locais. A faixa esquerda tem uma característica, a faixa direita tem outra característica que envolve, inclusive, a conversão à direita permitida em geral. Então, tem as questões relacionadas com os comércios em determinadas regiões. Então, você tem que trabalhar com os horários onde é necessário que, de fato, priorize o transporte. E só tem uma maneira de fazer isso, colocando essa informação na sinalização. E depois, na época que você muda a informação, você faz uma divulgação, mas depois que ela entra em fase, que ela começa a operar, você não vai mais necessidade disso. Ela segue regras muito claras, muito rígidas, para evitar a proliferação e um dimensionamento. Assim, você tem muita informação ao mesmo tempo. Agora, essa semana a gente mostrou várias infrações, não só essas que eu levantei. O que as pessoas querem saber, no fim das contas, é o que está sendo feito com o dinheiro delas nessa arrecadação de multas tão elevada. Olha, ele está sendo aplicado em engenharia de tráfego, em policiamento de trânsito, em operação e em educação de trânsito. Todos esses aspectos esses recursos estão sendo aplicados nesse sentido, para possibilitar que você tenha uma cidade melhor sinalizada, mais fiscalizada, mais bem fiscalizada e com melhores orientações para as pessoas poderem seguir. Então não tenho dúvida que o dinheiro está sendo todo aplicado nesse recurso. Tá certo, Rodrigo. Bom, se você tiver alguma informação aí, você chama a gente. Não, eu queria só fazer uma pergunta, ou duas, se possível. O Tadeu, a CET, ela está no seu melhor momento do ponto de vista orçamentário? Olha, nós estamos ajustados àquelas nossas necessidades, estamos operando razoavelmente bem. Eu estou dizendo isso porque há muitas queixas, né? Assim, inclusive denúncias que vêm de dentro da CET com sucateamento, falta de guincho, ou número pequeno de guincho, falta de estrutura de trabalho dos agentes. A gente ouve sempre muito isso de tudo quanto é lugar e é muito difícil a gente... Inclusive tem denúncias aqui, eu posso até te colocar, que a gente ouve e é difícil da gente constatar porque está no âmbito interno mesmo da CET. Essas câmeras todas espalhadas pela cidade, né? Elas realmente monitoram tudo ou não? Porque aquele painel, estão funcionando de fato? Porque aquele painel de vocês... Ele nunca mostra todas as câmeras, né, que a CET diz que tem. Há muita queixa com relação a isso e, do outro lado, a gente tem um aumento impressionante. E o que eu imagino, e daí você pode me dizer se é real ou não, é que toda essa arrecadação, ela está indo, pelo que você falou no começo, boa parte para a instalação de novos radares. Quer dizer, é um negócio meio de fiscalização sem fim, né? Porque um aumento na madrugada de 700%, outros tantos aumentos, como você mesmo disse agora há pouco, dizendo que, olha, a gente está investindo, a periferia da cidade ela está mais fiscalizada. O que acontece de fato? Há esse sucateamento, esse dinheiro todo está indo para arrecadar mais. E não vamos entrar na questão de buraco na rua, essa história toda, que daí vão dizer, não é da alçada da CET. Só quero deixar claro que é da mesma prefeitura essa história, viu? Não, então, Rodrigo, são duas questões. A primeira, a questão das manutenções, dos sistemas que a gente tem, temos contrato para tudo e estamos mantendo a cidade funcionando normalmente. Então, os recursos estão sendo aplicados diretamente para poder garantir que esses equipamentos funcionem. Eventualmente, você tem alguma coisa que quebra ou outra e você tem que fazer a manutenção dela, você vai acabar ajustando, tá? A questão da distribuição das nossas equipes operacionais e o funcionamento disso daqui, ela também segue os padrões de distribuição nossos de organização. Então, você tem com a quantidade de pessoas que você tem, de agentes que nós temos, nós fazemos sistemas de organização, distribuição, para que sejam mais eficientes. Inclusive a expansão dos radares, né, dos equipamentos de fiscalização, no caso, para as regiões periféricas, possibilitam que os operadores, nossos agentes de trânsito, desenvolvam outras atividades. Com isso nós temos uma capacidade maior de observação, inclusive com o presencial nosso nesses locais. Então, essa questão de que está faltando recurso, que o recurso não está sendo alocado, que a empresa está sucateada, ela vem operando bem sim. Nós estamos vivendo um momento, inclusive, se você olhar os nossos índices de congestionamento que diminuíram bastante recentemente. Se você observar o número de acidentes de trânsito com vítimas fatais que caiu abaixo de 1.000, uma coisa que desde 1979, quando a gente observa o número que a gente foi alcançado nesse momento, se você observar todo o nível de atendimento, com CT no seu bairro, o atendimento das escolas, com quase 400 mil atendimentos na área de educação de trânsito no ano passado, eu diria para você que nós estamos vivendo sim um momento muito bom, onde os recursos estão sendo aplicados de maneira adequada e, inclusive, obtendo grandes resultados. Tá bom. Bom,
É a sua opinião contra a de todo mundo, Tadeu. Eu vou até encerrar aqui essa história, porque a realidade das pessoas é muito diferente. Eu posso dar minha opinião pessoal. Eu não sinto uma melhora no congestionamento na cidade de São Paulo de forma alguma, mas é a minha. Como a CET está dizendo, pode ser que as pessoas aí tenham percebido uma cidade melhor nesse aspecto. Enfim, essa discussão está colocada, é a opinião de cada um, e aí cabe ao cidadão, né, avaliar Rodrigo, que essa situação. Muita gente quer saber, tudo bem, esse dinheiro está retornando para a gente, mas de que forma, na prática mesmo? Agradeço até telespectadores que estão mandando para a gente mensagens, como o Edson Goulart, perguntando exatamente isso. Esse dinheiro que é arrecadado das multas vai para onde? Na prática mesmo, qual é a melhoria? O Tadeu já disse que é em educação e também implantação de fiscalização na cidade, pelo que eu bem entendi, né? Educação de trânsito para as pessoas e também implantação de novos sistemas aí de fiscalização das pessoas. Rodrigo. Diga. Isso, Rodrigo, foi o que eu tinha perguntado antes, ele quer reforçar. Eu gostaria de reforçar, Rodrigo, que é o seguinte, não é só a minha opinião. Na verdade, nós estamos falando de números. Se você observar esses dados da empresa TomTom, que foram divulgados recentemente, que fala na redução do nível de congestionamento da cidade, eles medem isso por GPS. Então, são números que são observados, são medidos. E foi para uma empresa, inclusive, que não é aqui do Brasil, que fez a colocação com relação aos congestionamentos. Os acidentes com vítimas são feitos a partir de boletins de ocorrência que a gente tira da Secretaria de Segurança Pública. A gente observa uma base de dados coerente e razoável. E todas as informações, então, que estamos falando da educação, as medições nas secretarias de educação, são números exatos, específicos, que são colocados. Não é só uma questão de opinião, nós estamos reforçando, representando isso com números específicos que nós temos observado. E os recursos, eles vêm sendo aplicados justamente nesse sentido. E aí, se você obtém o resultado, diminui o congestionamento, melhora as questões de segurança e melhora as questões de educação, eu acho que nós estamos alcançando os objetivos, sim. E é uma opinião minha, mas acho que de muita gente que deve estar observando a gente. Tadeu, muito obrigado, viu? Um bom dia. Eu deixo a ideia aí para o Tadeu discutir com o prefeito, pegar um pouco desse dinheiro também que vem sendo aplicado em todas essas áreas, bota um pouquinho também para melhorar o asfalto na cidade de São Paulo. Com certeza a trafegabilidade, assim que fala, vai melhorar na cidade de São Paulo e o cidadão, com certeza, ele vai ficar bem mais feliz, porque ele paga os impostos e mete o seu carro no buraco, a situação não é boa. A gente tem um quadro aqui, Tadeu, que chama Meu Pedaço de Mau Caminho. É um sucesso, viu? Um bom dia para vocês. Para você também. Valeu.